Ou seja, então vai ser esse movimento que tem como finalidade a noção de tempo e espaço, ou seja, a evolução, a transformação para gerar uma finalidade que compreende a essência daquilo que é próprio do ser e do existir. Por fim, o movimento, então, ele requer o quê? Algo que o impulsione. Aristóteles vai chamar essa força que impulsiona as coisas de physis, a natureza. Ou seja, é a natureza que molda as criaturas, os seres, os existentes aqui no mundo, que é a causa eficiente. Mas a physis indica também a causa do repouso, a causa final. A potência se realiza mediante um ato. Então a natureza é isso que permite a existência do mundo, a existência dos seres, o que move as coisas diante dessa busca da perfeição que assemelha-se ao primeiro motor. Aqui então finalizamos a explicação da teoria das causas aristotélicas. Nós vimos a crítica de Aristóteles à teoria das ideias de Platão, como ele acreditava que o mundo deveria ser explicado e agora como ele de fato explica pela teoria das quatro causas. Ou seja, tudo detém uma causa formal, que é a forma, tudo detém uma causa material, que é a matéria, a eficiente, que é o que gerou, e a finalidade, que é o porquê aquilo existe no mundo. Devemos pressupor uma causa primeira, senão regressaríamos ao infinito. Essa causa primeira, ela é pensamento de pensamento, ou seja, ela é a perfeição que faz com, não se move, mas faz com que o mundo se mova de amor na busca de tal perfeição, na busca de realizar tal perfeição. Tá certo? Então, compreendendo então a metafísica aristotélica, que é interessantíssima, vamos agora compreender um pouquinho da ética de Aristóteles. Para Aristóteles, a ética ela vai se preocupar ali, ela vai partir de uma teoria metafísica para tentar explicar a finalidade da existência humana. Ou seja, vamos pensar nós seres humanos a partir da teoria metafísica que nós compreendemos em Aristóteles. Nós temos uma causa formal, que é a forma do nosso corpo, a matéria, que é a matéria da qual é formado o corpo, a eficiência, que são os nossos pais, que nos geraram, e afinal, qual que é a finalidade da existência do homem? Olha que questão interessante. Para Aristóteles, a finalidade de nós existirmos é a busca pela felicidade, eudaimonia, no grego. Para se chegar a esse ponto, o homem deve buscar então uma conduta moderada, sem excessos, o meio termo, a justa medida. Tal comportamento deve ser forjado pelo hábito, ou seja, a felicidade está no equilíbrio, na justa medida, no meio termo, na fuga dos excessos, os excessos que levam ao erro. E como é que eu faço para ter esse comportamento constante? Habituando-me a ele. De forma análoga ao atleta que se forma pela repetição de vários exercícios, tal hábito da ação correta é adquirido pelo intelecto, que no campo mora, aspira o que é razoável. Ou seja, quando a gente pensa, reflete qual que é a ação correta e coloca isso em prática continuamente, a gente consegue chegar à vida o quê? Em equilíbrio, que o Aristóteles vai chamar de virtuosa. A felicidade, então, obtém-se de uma vida contemplativa, uma vida intelectual sossegada, longe das perturbações do cotidiano. Ou seja, se a gente conseguisse trazer para a nossa vida o equilíbrio, saber agir diante das situações, não ficar ansioso com o que a gente não tem controle, a gente conseguiria ali ter o quê? O equilíbrio, a paz. O Aristóteles vai escrever um livro que se chama Ética Nicômaco, a gente não sabe ao certo se foi ele, se foi o filho dele que escreveu, mas lá ele vai traçar tudo isso que é o ser humano, a sua finalidade e como ele deve equilibrar o quê? A sua ação mediante o equilíbrio, pois assim se chega à virtude, areté, no grego, e essa virtude leva o homem à contemplação, à paz, ao equilíbrio e à felicidade. Pessoal, além da ética, como eu falei para vocês, o livro é muito interessante, fala de vários pontos sobre como que se busca esse equilíbrio. Nós vamos ter ali também a lógica, eu vou falar um pouco mais rápido, senão o vídeo vai ficar gigantesco. A lógica aqui para Aristóteles, ela tem como finalidade conhecer e formular afirmações ou proposições. Então, é o pensar, formular proposições, formar predicados e predicativos do sujeito corretamente. Então, ela vai consistir na análise do conhecimento do que deve ser.
portanto, anterior à própria análise do conhecimento. Vamos formular regras onde o sujeito incorpore o que é o predicado de maneira correta. Essas regras, Aristóteles vai dar o nome de lógica. Ele vai escrever no Órgano, outra obra dele interessantíssima, e vai ser um instrumento para ver se o pensamento está correto mediante os juízos lógicos da linguagem. Então, quais vão ser as bases de um enunciado correto, de uma proposição correta? Vai ser o princípio da identidade, ou seja, o sujeito corresponder ao seu predicado. Se eu digo um lápis é quadrado, esse lápis é quadrado? Não, então já temos um equívoco aqui, porque lápis geralmente não é quadrado, tá certo? A bola é quadrada, mas bola é circunferência, como é que bola pode ser quadrada? Então aqui a gente vai ter um problema. O princípio da diferença, se eu digo esse lápis ele é triangular e redondo ao mesmo tempo, uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo? Então, olha a contradição aqui, a gente vai pensar isso. E por fim, o terceiro excluído, que é aquele argumento que eu falei para vocês. Uma coisa é ou ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo predicados diferentes. E aqui a gente vai formar o silogismo. O silogismo é aquilo que, a partir de premissas, eu posso chegar a uma conclusão sem a verificar, no caso de um silogismo dedutivo. Ou seja, se eu digo Sócrates é mortal, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal, porque se Sócrates é homem e homem é mortal, necessariamente ele terá de morrer. Olha só que interessante. Então, o silogismo vai ser essa base onde, a partir de premissas, eu chego a conclusões. Ou seja, o que eu disse nas sentenças anteriores me leva a concluir determinado tipo de raciocínio. Aristóteles vai fazer vários tipos de silogismos interessantíssimos, onde, a partir dessas sentenças, permite-nos chegar a determinadas conclusões. Então, a lógica é esse aparato do pensar correto, onde se leva em conta os princípios da lógica e o princípio do pensamento correto. Aristóteles também vai escrever sobre a política. A política, o Aristóteles vai defender que o ser humano é um animal político por excelência, porque o homem, por se situar numa sociedade e a política ser esse instrumento que organiza uma sociedade, necessariamente todos nós seremos políticos. As formas de governo, elas são diversas. E qual que é a finalidade da política aqui para Aristóteles? Se a finalidade do ser humano é política e a política é um instrumento que organiza uma sociedade, é a busca pela felicidade coletiva realizada pelos indivíduos em suas cidades e estados. A cidade, ela surge para que os seres humanos se assegurem a sua subsistência e de forma natural, procedendo à formação da família, do indivíduo, que por consequência é a finalidade do existir do humano que o levará à felicidade. Então, para Aristóteles existem vários modelos de governo, ele não vai defender nenhum específico, porque para ele, dependendo da circunstância ali, cada regime pode ser determinado como melhor. Mas a grande finalidade é o que? Organizar uma sociedade onde todos os indivíduos possam buscar a felicidade. Por fim, Aristóteles também falará sobre a estética, vários outros assuntos que ele fala, tentei resumir de modo geral as teorias principais aqui do filósofo. É interessante, se vocês ainda não viram, ver um mini curso também sobre as grandes áreas da filosofia que vocês encontram aqui, onde eu faço um resumo dessas grandes áreas e como elas organizam suas reflexões por questões temáticas. Mas voltando, o Aristóteles ele vai falar sobre a questão da tragédia grega na estética, na poética. Para Platão, a tragédia tinha um caráter negativo, mas para Aristóteles ela vai ter um caráter positivo porque ela vai permitir o ser humano que expurgar os seus sentimentos, viver aquele sentimento ali, na hora do trágico, expor esses sentimentos para fora. Então a tragédia vai ter um caráter positivo no pensamento de Aristóteles. Pessoal, a aula ficou gigantesca, mas é porque não tem como passar por esse pensador sem falar sobre esses temas. Há temas polêmicos, porque Aristóteles defendia a escravidão também, a questão das mulheres como sendo mais frágeis que os homens. A gente tem que sempre levar em conta o contexto que o filósofo estava vivendo também, não tem como a gente partir de um anacronismo, pensar com a nossa mente de hoje as questões de anos passados, mas Aristóteles vai ser um defensor desses regimes escravocratas e da inferioridade da mulher como aquela que deve cuidar do lar, mas faz parte do tempo, ainda hoje estamos reféns de várias questões do nosso tempo, mas é interessante que o pensamento nos permite pensar, refletir e tomar novas posições. A lógica aristotélica vai ser reformada somente lá no século XVIII por Kant. Vamos ter alguns outros avanços, mas
a base silogística somente lá no século XVIII vai ser reformulada. Charles Darwin vai falar que Aristóteles é o grande pai ali da biologia, que ele partiu também de Aristóteles para desenvolver o desenvolvimento a evolução das espécies, que é uma obra que vai mudar também a história da humanidade. Então esse pensador ele é gigantesco, ele nos traz reflexões interessantíssimas. E junto com Platão, como eu vos falei, ele é aquele que dá as bases do que vai ser a filosofia, do que vai ser o pensamento ocidental. Ele também vai ter uma passagem muito forte ali para o mundo árabe, o mundo oriental, com as guerras e com as mudanças políticas, geopolíticas que estão acontecendo. As obras de Aristóteles vão ser pegadas ali pelos árabes, traduzidas por Avicena, Averroes, que trarão as suas contribuições também a partir da reflexão de Aristóteles. Então é um pensador gigantesco. Deixo de sugestões aqui para vocês o filme Alexandre o Grande, acho que vocês encontram aqui no YouTube, também gratuito, onde mostra ali um pouco de Alexandre o Grande, aí algumas partezinhas ali do Aristóteles ensinando ele, do Aristóteles falando sobre essa vida boa. Deixo os grandes manuais e as obras do Aristóteles, eu acredito que elas são um pouco difíceis de ler, porém Ética Nicômaca é interessantíssima, porque vai falar da ética, da ação correta do ser humano no mundo, e os grandes manuais trazem boas reflexões. A gente tem a Metafísica, que vai trazer a teoria das causas, mas eu acho um livro bem complexo, para um iniciante já começar de cara assim nela. Organon também acho um livro bem complexo. Então deixo de sugestão aqui o Ética Nicômaco, do Aristóteles. Futuramente farei uma revisão aqui dessa obra, uma análise crítica, né, um resumo crítico aqui no canal. Mas são obras interessantíssimas. Vamos pelo manual, compreendendo os contextos gerais. Enfim, o vídeo ficou grande, mas como eu falei, não tem como fugir disso. Espero que tenha ficado compreensível a crítica de Aristóteles a Platão, a sua metafísica a partir da teoria das quatro causas, a ética, a felicidade como finalidade do existir do homem, o silogismo aqui como forma de pensar corretamente a lógica para Aristóteles, a política como esse instrumento que vai organizar a sociedade na busca da felicidade do bem comum, e a estética, o pensamento do que é a arte, do que é o belo e qual é a sua função na sociedade. Muito obrigado pela atenção de todos, nos vemos na próxima videoaula aqui. Espero que essas aulas estejam elevando a sua compreensão de mundo. Vamos sempre pensar o já pensado pensando. Obrigado, até o próximo encontro.